que eu tenho feito é trazer alguns temas que, embora eles tenham convergência com outras áreas dentro da teologia, eles também têm um pé, obviamente, na antropologia bíblica reformada. E eu acredito que um dos temas assim mais interessantes, que a gente poderia inclusive fazer um curso inteiro sobre isso, ou uma série inteira sobre esse tema, ou sobre essas questões, é a questão da fé e da razão. Afinal, elas são coisas conflitantes, como muitos têm dito por aí? Qual seria o posicionamento bíblico acerca disso? Primeiramente sobre a fé, né, e posteriormente sobre a razão, né, de que maneira uma coisa converge com a outra e forma de maneira única, de maneira integrada a crença do homem, a maneira como ele se liga a Deus novamente. Então nós vamos abordar aqui alguns pontos sobre isso. Primeiro nós vamos tentar conceituar algumas coisas, para posteriormente levantarmos aqui alguns pontos de discussão. Acho que nossa aula passada foi muito positiva nesse sentido, pois foram temas em que as pessoas tiveram interesse em participar, em falar acerca daquilo. Então são temas realmente cotidianos, que fazem parte da nossa vida como crentes. Então é basicamente isso que a gente vai tentar fazer aqui nessa oportunidade, embora o tempo seja escasso para tratar tudo de uma maneira muito ampla. Mas como sempre, iniciamos com uma oração, né? Porque a gente carece da graça de Deus para tratar de todas essas coisas aqui. Então oremos, portanto. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez te damos graças aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai, reunidos aqui para aprendermos mais das Tuas coisas. Por favor, Pai, abra o nosso entendimento, abra, Pai, o nosso coração para entendermos mais acerca desse tema tão importante que trata a respeito de como nós cremos, Pai, em Ti, como a nossa fé trabalha de maneira concomitante com a razão que o Senhor nos deu, com o modo de pensar com que o Senhor nos criou, e que esse tema ele seja de fato prático, ele seja funcional, útil na vida de cada um de nós aqui, Senhor. Abençoa-nos com a presença do Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, começando de uma maneira, tentando conceituar algumas coisas, né? E geralmente a gente começa já pelo lado equivocado ou pelo lado errado, para depois a gente tentar encontrar nas Escrituras uma resposta, né, que seja de fato bíblica, já que nós professamos uma fé que coloca as Escrituras como regra de fé e prática. O que ocorre é que dentro dessa tradição reformada, puxando para um lado antropológico mesmo, que trata a respeito do homem, mas também pisando em outras áreas da teologia, como a epistemologia, ou a área que trata acerca do problema do conhecimento, como nós adquirimos o conhecimento, como podemos conhecer as coisas, ou entrando talvez na teologia filosófica e em outras áreas também, nós sempre vamos acabar encontrando questionamentos e debates acerca disso. A forma como a razão humana faz parte da nossa crença, fora daquilo que a cultura popular cristã, como a gente tem dito, entende como sendo o papel da fé. Geralmente o que nós vemos por aí, a fé ela possui um papel predominante, enquanto a razão, de alguma maneira, ela é colocada como algo posterior ou algo inferior em alguma medida, como se a razão não possuísse um peso tão grande quanto a fé. Novamente a gente volta naquelas questões, o espiritual acima daquilo que é o corpóreo, o material, né? E a nossa tradição reformada vai entender, ou vai dizer, que a razão humana, diferentemente disso, é vista como um dom de Deus. Por que um dom de Deus? Porque é parte integrante
da imagem de Deus no ser humano. Se Deus, de fato, como Gênesis nos diz, criou o homem à sua imagem e semelhança, por que a razão estaria em outro patamar? Né? Por que a gente colocaria isso de outra maneira, em outra ordem, diferentemente da fé, que também faz parte do homem? A capacidade de crermos, de termos fé em algo, faz parte da nossa natureza, assim como faz a razão humana. Portanto, criados à imagem de Deus, nós temos defendido, né, nós, dentro da teologia reformada, dentro da tradição reformada, que a razão humana ela não deve ser deixada de lado, não deve ser desprezada. Não há verdadeiramente um conflito entre razão e fé. Mas a teologia reformada, ela vai reconciliar esses aspectos. Portanto, reconhecendo a importância tanto da razão quanto da fé, no entendimento de toda a verdade divina. Então a gente vai tentar explorar aqui de uma maneira breve uma visão reformada da razão humana e sua reconciliação com a fé. E destacando, né, como que essa compreensão ela é integral. Ela faz parte de todos aqueles conceitos que nós temos estudados até aqui, né, e traz de fato uma experiência humana à luz das Escrituras, não à luz de alguma filosofia, de alguma ideia, de alguma ideologia, seja o que for. Portanto, estamos voltando novamente para as Escrituras, tentando entender esse tema. E a questão, ou a relação, melhor dizendo, entre a razão e a fé tem sido um tema bastante central na filosofia e na teologia aí dos últimos séculos. Um grande número aí de pensadores, de filósofos, de teólogos escreveram acerca disso, criaram posicionamentos, teorias acerca desse debate, né? Cada um oferecendo uma visão específica acerca do que acredita. E nós entendemos que a tradição reformada ela está muito bem assentada nesse sentido, ao nos mostrar que ambas as coisas são aspectos complementares da natureza humana e nos colocam diante, portanto, de uma imagem correta acerca do homem, de acordo com a revelação que Deus nos dá. Portanto, a razão, mais uma vez, é vista como um dom de Deus, como uma capacidade dada aos seres humanos para compreenderem o mundo ao redor. No entanto, ela é limitada e sujeita a distorções devido à queda. Obviamente, todas as nossas capacidades, elas encontram um respaldo na imagem e semelhança do Senhor. Mas as nossas fraquezas, elas provêm do efeito da queda. Então, a razão não é diferente disso, né? Portanto, aquelas linhas filosóficas que colocam a razão acima de tudo, um racionalismo, né, absoluto, colocando a razão como o guia supremo de todas as coisas, é uma maneira de enxergar a realidade, é um posicionamento falho, porque o homem por si, ele possui essa natureza caída. Portanto, o homem não pode ser, a razão humana não pode ser um guia do próprio homem desprovido, né, desse entendimento de que nós temos uma natureza pecaminosa. Ainda assim, a razão ela faz parte de todo esse contexto, e quando nós pensamos na maneira como o homem entende o próprio Deus, há duas coisas envolvidas aí: a razão e a fé. Não há como ser diferente. Se nós colocarmos somente a fé, nós estamos deixando de lado, né, um aspecto central. Nós vemos Paulo falando reiteradamente acerca da capacidade do conhecimento, do entendimento humano, e de como nós teríamos que renovar o nosso entendimento para que de fato pudéssemos entender qual é a natureza das coisas de Deus. Portanto, renovados pelo Espírito, com fé, né, nessa obra magnífica de Cristo, mas trazendo tudo isso, né, para essa questão do crivo racional. A fé cristã não é uma fé desprovida de razão. A fé cristã, ela encontra uma lógica.
Porque Deus mesmo, quando criou o mundo, quando criou todas as coisas, o que ele faz, em outras palavras, é trazer o caos, né, e dominando toda essa realidade, ele coloca uma ordem. Portanto, Deus, numa primeira instância, num primeiro momento, quando ele criou todas as coisas na antiguidade, na eternidade, melhor dizendo, ele aplica uma lógica, ele aplica uma ordem. Portanto, nós, através desse crivo da razão, podemos entender essas coisas. A fé não nega a razão, mas a complementa, oferecendo, portanto, uma lente através da qual a verdade revelada pode ser compreendida e interpretada. Há uma relação muito interessante entre essas duas coisas, porque através da razão, pela nossa própria capacidade inata, né, de cada um de nós criados pelo Senhor, crente ou não crente, nós podemos identificar algumas coisas. Nós temos essa capacidade, essa faculdade de entendermos uma ordem em toda a existência humana e conseguir trazer isso para um lado, né, que possa utilizar do intelecto que nos é dado para entendermos as coisas. Então, a nossa lente do mundo, ela é possível sem a fé. Só que, novamente, ela é uma lente incompleta. É uma capacidade incompleta de enxergarmos as coisas. E daí, quando nós trazemos a fé, mas uma fé diferentemente de uma fé cega, que é baseada em superstição, em espiritualidade vã, que não possui nenhum tipo de sentido, de lógica, uma fé que é pautada nas Escrituras, na revelação do Senhor, portanto, uma fé informada, nós vamos chamar aqui, essa fé, ela é capaz de nos mostrar essencialmente a autenticidade da crença religiosa. Por isso que outras religiões pecam nesse aspecto, porque não possuem, né, essa capacidade de trazerem a razão como um crivo importante e necessário para que se entenda que aquilo realmente é verdadeiro, e ao mesmo tempo uma fé que não é uma fé como uma fé no escuro, digamos assim, mas é uma fé que possui um respaldo verdadeiro, no caso, a revelação, as Escrituras. Então, nós, cristãos, temos esses dois aspectos que trabalham juntos. A nossa fé não é cega porque ela é pautada nas coisas de Deus, e a nossa razão não é deixada de lado porque ela trabalha conjuntamente com a fé. E, portanto, isso não significa que a fé seja redutível à razão, mas sim que a razão pode fornecer uma base sólida para a fé, ajudando os crentes a compreenderem e articularem suas crenças de maneira coerente e significativa. Todos nós já conhecemos alguém que, pautado nessa ideia de uma fé cega, de uma fé que não possui nenhum tipo de respaldo racional, né, vai querer nos dizer algo a respeito da crença, a respeito de espiritualidade. Grandes igrejas por aí são pautadas por esse tipo de fé, os chamados saltos de fé, como que um desafio ao homem para que ele, não duvidando de algo, mas colocando um peso de superstição, de espiritualidade, que não existe simplesmente, ele caminhe dessa maneira em sua vida, né, cristã. Mas é justamente isso que nós estamos abordando aqui, né, o inverso disso. Portanto, há uma importância da revelação divina, ou seja, das Escrituras, como sendo a base de todas essas coisas. Essa fé que nós temos, ela tem que ser uma fé que provém das Escrituras, que entende racionalmente que cada aspecto da revelação de Deus possui um sentido e uma lógica. A Bíblia não é um livro somente de narrativas e de histórias, mas ela é um livro carregado de preceitos éticos, morais, que conseguem verdadeiramente trazer um peso para toda decisão humana. Portanto, é disso que nós nos alimentamos, né?
A Bíblia não é apenas um texto religioso, mas uma fonte de verdade que ilumina a realidade e proporciona um fundamento sólido para a razão. Então a gente vê aqui que a razão do homem, ela deve ser pautada nessas coisas. Primeiro, nesse aspecto referente à revelação, né, ou a graça comum de Deus entregue a todos os homens, pois todos foram criados à imagem de Deus, crente ou não. Né? Então, quando as Escrituras falam que o sol nasce para justos e injustos, é mais ou menos isto. Né? Um não crente, ele consegue realizar boas obras, por quê? Porque ele é bom? Não, ele continua sendo um pecador, mas ele tem a imagem de Deus. Nós já estudamos isso no passado. Então, uma parte dessa razão provém disso, mas a nossa fé nas Escrituras, nos alimentando, nos dando todo esse arcabouço, né, de questões, de critérios, de fundamentos e princípios para a nossa tomada de decisão, né, e para a nossa visão de mundo, para a nossa cosmovisão, como é uma palavra bastante utilizada nos nossos dias aí, né? É isso que realmente faz a diferença. Então essa razão ela é subordinada à autoridade da revelação divina, reconhecendo-a como a fonte final de conhecimento e verdade. Portanto, essa fé revelada, trabalhando juntamente com essa razão subordinada à autoridade das Escrituras, ou autoridade da revelação divina, é a maneira como nós temos que ver esse ponto, né? Ou essa visão de mundo acerca disso. Há uma porção de pontos de debate, de discussão que a gente pode levantar aqui, né? A gente já falou entre a dificuldade de você conciliar uma fé que é uma fé cega, que é pautada em nada, ou que é pautada no próprio homem, contra uma fé informada. A gente vai chamar assim. A fé informada seria, portanto, essa fé que é pautada nas Escrituras, que não é uma fé cega, que parte de coisa nenhuma para lugar nenhum, mas é uma fé que realmente entende que as Escrituras fazem sentido, que não se trata somente da descrição da redenção, da história da redenção. Inclusive, os teólogos dentro da teologia bíblica, eles falam isso, né, que há duas linhas que percorrem toda a revelação de Deus nas Escrituras. Uma delas é a história da redenção. Quando olhamos para as Escrituras, nos mostrando, desde Gênesis, a promessa de um Messias face ao pecado do homem, e isso acontece de fato, e Cristo vem e cumpre a lei, até o ponto em que Apocalipse nos mostra o que será lá no fim dos tempos. E ao mesmo tempo, nessa história, como se andando lado a lado, nós vemos a questão da redenção que encontramos em Cristo. Então, nós temos a história da revelação e, ao mesmo tempo, a redenção caminhando juntamente, nos mostrando que realmente há uma lógica que nós podemos e devemos aplicar aqui a nossa razão humana para que possamos entender a veracidade dessas coisas. Então, há de fato aqui uma necessidade de termos uma cosmovisão ou uma visão de mundo que conjugue ambas as coisas, que seja intelectualmente coerente e abrangente o suficiente para que a gente consiga entender os desafios modernos, né? E a grande dificuldade das pessoas, sejam aqueles que puxam para um lado mais secularista, ou aqueles que vão por um caminho espiritual, que não encontra respaldo escriturístico, portanto, é que esses caminhos eles não possuem uma lógica, eles não conseguem ser trazidos a um crivo racional e confirmados de alguma forma. Então, pode parecer redundante tudo que nós falamos aqui até agora, mas isso tudo se trata de uma defesa da inerrância das Escrituras e da suficiência das Escrituras para que nós possamos viver nossas vidas. A Bíblia nos mostra a resposta para todas as coisas. Toda experiência humana
toda existência humana pode ser confrontada face às Escrituras. Nós encontramos aqui nas Escrituras uma resposta para tudo. Isso nada mais é do que termos uma crença pautada numa lógica verdadeira. Não estamos aqui, como diria na linguagem popular, dando um tiro no escuro, vivendo de alguma maneira que parece ser correta, mas que nós não temos como comprovar aquilo ali, né? Então, realmente, nós devemos buscar essas respostas racionais para que possamos confirmar a nossa fé, mas também, em adição a tudo isso, buscar um relacionamento pessoal com Deus, né? Que satisfaça as necessidades mais profundas do coração humano. Tem um conceito muito interessante em Tomás de Aquino, que ele fala acerca do conhecimento intelectual, e esse é um contraponto, ou talvez uma objeção, quando falamos acerca de razão humana, né? Que o conhecimento ele pode ser puramente intelectual, que é aquele conhecimento que simplesmente eu posso me gabar de saber dessas coisas, eu posso, enfim, expressar isso de alguma maneira, eu posso ter algum título acerca disso, mas esse conhecimento ele não tocou o coração do homem. Então, Tomás de Aquino fala de um conhecimento intelectual e de um conhecimento afetivo de Deus, ou das coisas de Deus. Portanto, quando o coração humano ele é atingido, né, por essa questão mais afetiva, e a fé, como vimos, é conjugada com a razão e com o intelecto, é que nós conseguimos ter uma experiência verdadeira com o nosso Senhor. E nós vemos nas Escrituras, vamos dar uma olhadinha aqui, bem por cima, né, para não pararmos aqui nesses pontos, mas principalmente Paulo, nós vemos nas cartas de Paulo, ele tratando de ambas as coisas e ele ressaltando a importância da razão e ao mesmo tempo ele colocando claramente qual é o papel da fé na crença humana, na experiência do homem enquanto um ser religioso. Ele fala lá em Romanos 12:2, por exemplo, né? Para que a gente não nos amoldemos aos padrões do mundo, para que transformemos a nossa mente pela renovação do Espírito, para que possamos entender a vontade de Deus, né? Estou aqui fazendo uma paráfrase aqui para que apliquemos aqui ao nosso contexto, mas o que ele está dizendo basicamente é isso, que, né, a renovação de nossa mente faça parte dessa experiência religiosa. Isso é necessário de ser feito para que nós consigamos compreender qual é a extensão do domínio, do poder de Deus sobre a vida do crente. Se estamos aqui martelando, né, há muito tempo, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, não poderíamos pensar que a obra da redenção de cada um dos homens, de cada um dos eleitos de Deus, não seria uma coisa integral, né? Não abarcaria todas as nuances, as capacidades humanas, como a própria razão. Portanto, a crença em Deus, ela não é somente fé. A crença em Deus, ela provém dessa renovação da mente. E por que Paulo fala numa renovação da mente? Já vimos isso em outros momentos, né? Mas, mais uma vez trazendo aqui, porque se não renovarmos o nosso ser, nós continuaremos sendo pecadores. Porque pelo poder do Espírito, essa renovação da mente acontece. Então a nossa capacidade racional, digamos assim, ela é melhorada por conta do Espírito Santo de Deus atuando na vida de cada um de nós, quando vai lá e nos resgata, nos tira do pecado, nos tira do engano, nos faz enxergar os nossos pecados, nos faz enxergar as nossas falhas. Todo esse é o processo de renovação da mente, que passa a enxergar aquilo que é espiritual de uma maneira
bastante clara e suficiente para que a conduta humana possa ser transformada. Portanto, nós vemos aqui essa relação que não pode ser separada entre a razão humana e a fé. Paulo vai nos mostrando isso em outros momentos, por exemplo. Em 1 Coríntios 1, 18 a 25, ali naquele trecho, ele argumenta que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus. Por que ele diz que é uma loucura? Porque isso não pode ser compreendido por aqueles que não foram alcançados pelo Espírito de Deus. Portanto, loucura é tudo aquilo que não pode ser entendido pela razão humana, e esse homem desprovido do contato, do elo com o Espírito Santo de Deus, ele não irá entender. E dentro do processo de salvação e de condenação também, é exatamente isso que acontece. Aqueles que serão condenados, aqueles que estão destinados à condenação, eles jamais entenderão. Então, se nós estamos falando aqui num crivo da razão, num momento na vida de cada um de nós em que nós paramos e pensamos, peraí, isso faz sentido. E por fazer sentido, a nossa fé, ela é aplicada nisso. O descrente, ele não tem isso. Ele continuará achando que tudo isso é loucura, que isso não faz sentido. E nós vemos aí defensores ferrenhos, de posicionamentos cientificistas, buscando embasamentos empíricos, ou através da experiência, da prova, do teste, dizendo que a nossa fé, ela não é uma fé racional. E, obviamente, nós entendemos que alguns limites aqui, dentro desse processo, de compreender essas coisas que são coisas espirituais, estão acima da razão humana. Portanto, são supra-racionais, estão acima da razão. Mas não são coisas fora da razão ou irracionais. Então, realmente, nós conseguimos entender essa conjuntura, e é o que Paulo vai nos mostrando, que essa loucura é justamente a verdade não sendo enxergada, não sendo identificada, não sendo passível de uma razão para aqueles de fora que não creem e nunca entenderão. E nós vemos também Paulo em outros momentos aqui falando, ou instando, melhor dizendo, os crentes, lá em 1 Coríntios 2,16, ele está instando os homens para que nós tenhamos, cada um de nós, na nossa experiência com o Senhor, busquemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, ou seja, uma mente renovada e transformada, mais uma vez aqui, permitindo aos crentes pensar de acordo com a verdade divina. E não somente isso, não somente o pensamento correto, a compreensão correta acerca daquilo que é verdadeiro, mas por consequência agirmos de maneira em conformidade com a vontade de Deus. Que seria Cristo se não o maior modelo de todos nós? Paulo nos diz insistentemente para que sejamos como Ele. O próprio Cristo faz, nos dá inúmeros exemplos, mostrando o seu caráter, mostrando a sua personalidade, a sua capacidade de enxergar o mundo, de compreender. E alguém dirá que o modo de viver de Cristo era um modo somente pautado na fé? Ou também era uma maneira de enxergar o mundo de maneira racional, de maneira correta, de maneira lógica, trazendo tudo o que havia sido dito acerca do Messias, tudo o que havia sido prometido no Antigo Testamento, se cumprindo em sua própria vida. E Cristo ele é muito enfático nisso, em demonstrar como a profecia se cumpre em sua própria vida,
em como ele está disposto a ir adiante, para que, mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo morrendo a morte terrível, a profecia se cumpra, seria isso um salto de fé do próprio Cristo? Ou ele estaria realmente nos mostrando que as Escrituras têm todo um sentido, nos proporcionam uma capacidade de enxergarmos o mundo de maneira lógica, de maneira racional, como nenhuma outra crença o faz? Pois as Escrituras não são pautadas em ideias humanas, em vãs filosofias, em ideologias, em algum tipo de coisa que o homem possa criar, por melhor que seja. Mas as Escrituras são um extrato, são a suma da revelação do Senhor, aquilo que o próprio Deus desejou revelar ao homem. E Cristo vive de acordo com isso. Portanto, a vida do crente, renovado pelo Espírito Santo, buscando essa mente de Cristo, buscando agir como o Senhor, aplicando esta mesma lógica de nosso Salvador, as coisas mais cotidianas e mais ordinariamente possíveis, isso é o correto a ser feito. É o que Paulo nos está mostrando. Mas mais do que isso, Paulo nos mostra lá em Efésios 1, 17 e 18, né? Orando a Deus para que Deus dê aos crentes o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do coração humano sejam iluminados, né? Então, mais uma vez aqui nos mostrando que toda sabedoria verdadeira, de que todo princípio de conhecimento, como Provérbios já disse lá atrás, parte do entendimento do próprio Deus, de identificarmos o Senhor como o centro de todas as coisas. Portanto, o ponto de partida do conhecimento humano, o ponto de partida da crença de todas as coisas, da razão que nós aplicamos e da fé que nós temos por meio do Espírito Santo, é justamente esse. Não há como ser diferente. Portanto, há uma lógica aqui. Há uma lógica. Toda sabedoria vem do Senhor. Toda sabedoria. A capacidade que o Espírito Santo dá a cada um dos eleitos de Deus, para que eles entendam que o sacrifício de Cristo é de fato necessário e suficiente para a salvação, faz parte de toda essa obra, que é uma obra misteriosa, né? Nesse ponto, a razão humana não consegue explicar como isso se dá, pois isso é operado pelo próprio Espírito. Mas o que ocorre de fato é isso, uma renovação na mente de cada um de nós, uma sabedoria que não é uma sabedoria humana, que nos mostra que a verdade, de fato, está unicamente em Cristo. Fora disso, não há como nós buscarmos a Deus, né? Fora dessa lógica que nos traz, né, principalmente aqui, quando olhamos de uma maneira geral, no quadro geral de todas as coisas, a glória de Deus sendo mostrada em cada uma dessas pequenas ações. Seja na maneira como Ele resgata o pecador, primeiramente, né, na chance que Ele dá para que o pecador não seja eliminado naquele momento, após o pecado original, mas logo na sequência Ele nos dá, né, uma esperança e uma promessa em Cristo, tal como lá nós vemos em Gênesis 3, né? E na maneira como Ele constrói todas essas coisas. Como o homem, mesmo incapaz, mesmo um pecador, mesmo caído, mesmo tendo corrompido por própria vontade a imagem do Senhor presente em si, ainda assim Deus renova essas capacidades, essas faculdades, para que o homem possa ser resgatado. Então a salvação humana ela também não é uma coisa desprovida de lógica, desprovida de algum tipo de razão, mas, como vimos, é um processo que se dá individualmente com cada um de nós para cumprir, né,
com isso que Paulo está nos mostrando, nessa renovação na mente, nessa capacidade de nossos corações novamente serem iluminados pelo Senhor, o Espírito Santo agindo em nosso meio. Esse é o verdadeiro avivamento. Muito se fala hoje em dia de avivamento, né? Muitas igrejas por aí buscando um avivamento, como se fosse alguma coisa, uma experiência puramente espiritual, sensorial, desprovida de razão e de lógica, simplesmente, né, um arrepiar, né, um sentimento bom, alguma coisa assim que nos eleve de alguma forma existencialmente. Mas um verdadeiro avivamento é isso. O que ocorre com cada um dos crentes, com cada um que o Senhor resgata, é um avivamento, pois estávamos mortos. Então, o que acontece quando há grandes conversões, grandes números de pessoas voltando ao seu Senhor? Nada mais é do que um avivamento. Talvez mais silencioso do que aqueles que esperam esse tipo de avivamento, né? Como uma coisa midiática, como já tivemos grandes eventos no passado, dentro da igreja, sendo defendidos como avivamentos nesses termos, né? Igrejas que ficaram dias e dias ali em momentos de oração e de jejum. Em algum momento isso tudo acaba e cada um vai para sua casa e nada muda. Portanto, o que nós estamos dizendo é que a obra de Deus é para a glória dele mesmo. Então, quando ele traz novamente a vida para cada um de seus eleitos, quando ele coloca no coração do homem a capacidade, por meio do Espírito Santo, que nos é dado por conta do sacrifício de Cristo, isso é um verdadeiro avivamento. Mas não é uma experiência totalmente de fé, ou unicamente de fé. É uma experiência que faz sentido. É uma experiência que traz a razão como sendo um elemento importante para o crivo e para o julgamento disso, né? Nós, como cristãos, nós devemos entender que a nossa razão é importante para julgarmos todas as coisas. O próprio Paulo fala isso, né? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. E a grande objeção daqueles que são contra um julgamento ou contra essas ideias, né, de que você tem que olhar para um objeto e trazer, de fato, alguns elementos, alguns princípios que te levem a identificar se aquilo ali é verdadeiro ou não, é a passagem, né, que fala lá, em que Cristo fala acerca do julgamento, mas que é um julgamento hipócrita, que é um julgamento desprovido, né, desse olhar virtuoso do mundo, da vida cristã, de buscar devoção ao Senhor em todas as coisas. Portanto, o julgamento ele deve de fato ocorrer. Nós devemos usar a razão a todo momento para que nós entendamos se aquilo ali faz sentido. Nós vemos um episódio interessante quando Paulo fala aos bereanos, né? Enquanto Paulo está falando, eles estão lá, com os manuscritos lá, estão entre eles conjugando tudo isso, vendo se faz sentido o que Paulo fala, com base naquilo que eles entendem que era o correto, que era, obviamente, a lei de Deus, as Escrituras. Então, é exatamente isso que nós devemos fazer. Quando vemos, por exemplo, um pregador de fora, vou dar um exemplo assim, um pregador de fora, né, pregando, alguém que nós não conhecemos ainda, que não sabemos se realmente é um crente de fato, que é uma pessoa séria, comprometida com a palavra, nós devemos julgar. Não com um olhar, né, hipócrita, mas com um olhar piedoso. Nós devemos trazer esses aspectos da razão humana, da lógica, colocando as Escrituras como o centro de tudo, como a base de tudo. E a razão, portanto, ela deve ser trazida, né, como algo que não pode ser deixado de lado. Portanto, o crente ele vive dessa maneira. Ele vive por fé, mas ele também vive por razão. As duas coisas caminham juntas. Não há como ser diferente. Para finalizar, claro, se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, levantem a mão.
Eu sempre cito aqui um autor que eu gosto bastante, que é o Francis Schaeffer. E ele estudou profundamente essas ideias, o que ele chama como a linha do desespero. Em que momento na história, inclusive dentro da igreja, dentro da cristandade, o homem deixou de colocar a razão em seu devido lugar? Em que momento a igreja começou a caminhar por esse lado simplesmente de uma fé que é pautada no nada, o que ele chama de um salto de fé? Isso de fato acontece com muitas igrejas por aí. Sem lógica nenhuma, as pessoas elas são orientadas a fazerem coisas que não possuem o mínimo de razão, o mínimo de lógica, não possuem nenhum tipo de respaldo nas Escrituras, puramente porque elas devem fazer isso como um salto de fé. Como se esse salto de fé fosse de fato algo mais importante do que submeter a lógica, do que submeter a razão humana a alguma questão da vida cotidiana. Pessoas que são supostamente curadas de doenças, e daí a pessoa é curada de uma doença, né, supostamente, por algum milagre, nessas igrejas, essas mega igrejas por aí, né? E por mais que essa pessoa ainda continue tendo sintomas de sua doença, essa pessoa é instada a dar um salto de fé, continuar não tomando remédio. Lhe falta fé, é dito. Lhe falta fé para acreditar que Deus operou de fato em sua vida. E nós já vimos isso muito de perto, né, pessoalmente, quando nos convertemos, né, dentro de uma igreja neopentecostal. Isso era uma realidade. Era uma realidade. A toda reunião, a todo culto, as pessoas eram curadas. Usar óculos era tido como um absurdo. Então, não, tira o óculos que agora você não vai mais usar. Agora está tudo certo. E a pessoa, mas estou com dificuldade, não chega, não, isso está te faltando fé. Então, onde que a lógica, onde que a razão entra nesse tipo de coisa? Não é esse tipo de Deus que nós seguimos. Todos os milagres de Cristo, eles possuem um respaldo lógico, um respaldo que nos mostra que verdadeiramente aquilo ali não tem nada desse tipo, como algo que seja desprovido de uma razão, desprovido de uma lógica, que não se aplique em determinado contexto, em que o Cristo não opere aquilo para que seja mostrado para que seus opositores que ele era o próprio Cristo, que ele era o Messias que estava sendo negado, que não era reconhecido, ou quando isso acontece em outros contextos, sempre para a honra e glória de nosso Senhor, não para que as pessoas simplesmente se sintam mais elevadas espiritualmente, né? O que a gente pode dizer aí popularmente como os espiritualoides, aqueles que buscam ter uma visão totalmente espiritual do mundo, pessoas que estão um pouco acima, elas estão levitando aqui, elas não estão andando aqui com a gente, elas estão andando em outro patamar. Então, aconteceu uma coisa ali, aquilo ali é o espiritual que está acontecendo. A gente não encontra isso nas Escrituras. A gente não encontra isso nas Escrituras. Todas as coisas maravilhosas, incríveis, que a razão humana, que o entendimento humano não consegue entender nas Escrituras, possuem algum tipo de lógica, possuem um sentido, um contexto. Não são coisas assim, né, que estão largadas dessa forma, como se a fé realmente necessitasse ser um passo no escuro. Mas a tradição reformada vai nos mostrar que a fé, ela deve sim ser pautada na razão. Que uma fé sem razão é como se fosse uma pessoa andando sem uma perna por aí. Vai ficar pulando uma perna só. Não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, a razão, ela encontra o seu papel, assim como a fé encontra... a razão encontra o seu papel juntamente com a fé, assim como a fé encontra na razão a base para que ela tenha lógica, para que ela não seja uma fé desprovida da realidade, né? E finalizando, voltando, né? Esse autor Francis Schaeffer, ele nos mostra, por exemplo,
ele diz que aquele evento retratado em Gênesis, em que em que Deus manda Abraão levar Isaac para ser sacrificado, né? Aquele evento ali nas Escrituras, ele é o grande divisor de águas para que a cristandade, de alguma maneira, começasse a entender essa ideia de salto de fé como uma coisa correta. Porque um filósofo dinamarquês, lá atrás, Søren Kierkegaard, ele teve uma interpretação disso que se tornou bastante popular e se tornou praticamente um padrão teologicamente, em várias tradições, que é o sentido de que Abraão, quando leva Isaac para ser sacrificado, ele está dando um salto de fé. Então é como se ele deixasse a razão e todos os preceitos éticos e morais e que faziam sentido acerca da justiça divina, da própria pessoa do Senhor, de sua santidade, e também, conjugando com isso, todas as promessas que Deus havia feito sobre a vida de Isaac, é como se ele deixasse isso de lado e naquele momento desse um salto de fé, e como se isso fosse algo correto. É interessante, depois eu posso passar as referências para quem quiser se aprofundar, dar uma olhada nesse tema, porque Schaeffer faz toda uma exposição acerca disso, né? Em como Abraão, ele usou de sua razão humana, de sua lógica na interpretação do que estava acontecendo ali, e não teve nada de salto de fé nisso. Mas ele confiou verdadeiramente em Deus, confiou na promessa do Senhor de que Isaac tinha seu propósito, de que a posteridade dele seria de fato, né, iniciada ali por meio de seu filho Isaac, que teria muitos filhos, e enfim, e teria toda uma nação construída, né, debaixo dele. Então, quando ele levanta o cutelo, o martelo para sacrifício de Isaac, Deus manda que ele pare, não há um salto de fé da parte de Abraão ali, como se ele estivesse assim, imaginando que nada daquilo fazia sentido e simplesmente fazendo aquilo para que, enfim, ele tivesse esse relacionamento com Deus que não é pautado em algo que fosse o que já estava acontecendo até então. Mas havia uma construção, havia uma promessa, havia um relacionamento com Deus, havia uma revelação acerca do Senhor, havia uma lei que mostrava quem era o Senhor, haviam princípios que faziam parte da própria natureza do Senhor, e nada disso poderia ser deixado de lado ali. Então o que há verdadeiramente é a confiança de Abraão e o entendimento de maneira racional que Deus faria algo no último momento que fosse. Então é isso. Então esse filósofo Kierkegaard, pelo contrário, ele vai dizer que esse salto de fé, né, se dá dessa maneira, e culturalmente a igreja, a cristandade passa a aceitar esse tipo de coisa, como se em alguns aspectos, em algumas nuances da experiência humana, esses saltos de fé eles devessem ser aplicados. Como se esse tipo de experiência fosse normal para nós, em que em alguns momentos a nossa razão simplesmente é deixada de lado. E quando a gente fala em razão, a gente está dizendo, mais uma vez, aquela razão que ela é orientada pelas Escrituras, que nos mostram que Deus é um Deus de ordem, que Deus é justiça, que Ele é santo, que Ele busca o bem. Mas em alguns momentos, para essas pessoas, tudo isso é deixado de lado, porque você precisa, né, dar esse salto de fé, como se você deixasse a sua razão de lado. Enfim, é um assunto bastante extenso, daria para a gente ficar aí durante um bom tempo conversando, mas agora eu quero ouvir os irmãos se tem algum comentário, por favor, alguma questão, por favor. Eu entendo que é importante a gente conversar sobre fé e razão, mas acho que só comentando, finalizando assim também, trazer uma reflexão no meio reformado, eu vejo uma tendência muito maior de supervalorizar a razão em detrimento de outras partes da nossa integralidade
que Deus nos criou, né? Eu lembro que a gente estava lendo um livro sobre casamento e ele começava assim, ó, para você ter um bom casamento, você precisa ter uma boa teologia. Eu pensei, deixa eu verdade. Isso não é suficiente. Deus não nos chama para simplesmente conhecê-lo de forma racional. Deus nos chama para amá-lo. E amá-lo não é saber sobre Deus. Não é ter conhecimento teórico sobre Deus. Né? Eu não me torno uma corredora de rua sabendo todos os tênis bons para correr, sabendo todas as técnicas boas. Eu tenho que começar. Eu tenho que ir lá e experimentar isso. Eu vejo que muitas vezes no meio reformado a gente tem uma tendência a tirar isso a parte, né? A redenção afetiva que o Senhor também faz. E nós aprendemos a ter entranháveis afetos pelos nossos irmãos, de amarmos a Deus de coração, de desejarmos estar com Deus. E Ele, né, o contato com Ele nos fazer chorar por nossos pecados, nos fazer sentir o peso do arrependimento, como se fosse só uma coisa aqui, né? E nós não somos cérebros no palito. A gente é um ser completo. Então, acho que só para completar a análise, que eu acho que a gente acaba falando muito sobre, em contraste com irmãos pentecostais, mas nós também temos as nossas pernetas, né? É verdade. Faz sentido. E é de fato, né? A tendência, num contexto em que o evangelho ele é tão pervertido por ideias humanas, por vontades humanas, né? A gente vê as igrejas, as grandes igrejas aí que pregam teologia da prosperidade, por exemplo, que colocam o homem no centro de todas as coisas, né? Esses grandes desafios, né? Essas grandes perturbações à ordem daquilo que nós entendemos como correto, às vezes nos levam por esse caminho, de sermos estritamente racionais. Não, agora eu vou ser um teólogo aqui e vou trazer aqui a confissão de fé de Westminster, vou decorar ela totalmente e fico que nem um papagaio falando, né? É o tal do conhecimento que não encontra a ação. E voltando no que eu citei de Tomás de Aquino, é mais ou menos isso que ele fala. O conhecimento intelectual, por si só, ele é desprovido dessa riqueza de enxergarmos a Deus em todas as questões. E por conta disso, nós temos esse afeto, nós temos amor, temos prazer na lei de Deus, temos prazer como irmãos, né, vivermos aqui. Falamos aqui no início, né, da situação do Benjamim, por exemplo. O que é isso se não é o afeto, se não é o amor que temos uns pelos outros? Isso não é a teologia de prateleira que muitos pregam, né? Que tem realmente se tornado, então, como um contramovimento desse cristianismo que está totalmente errado aí no mundo. Às vezes a gente vai por esse caminho, de um caminho totalmente intelectual ou racional, que não busca realmente a fé, o afeto, o amor que as Escrituras nos entregam, né? Por favor. Na pandemia, a gente acabou consumindo mais internet. A gente viu que muitas pessoas se converteram, ou os que pensavam que eram convertidos, que estavam nas seitas, por exemplo, começaram a procurar igrejas bíblicas. A gente viu um movimento muito grande disso, principalmente com relação aos jovens. Hoje em dia os jovens já querem ir para igrejas bíblicas. A gente pode considerar que isso foi um avivamento? Então, em certo sentido, sim. Eu acredito que sim. Já tem alguns anos, né? E eu acho que a pandemia foi um bom exemplo, como você deu, porque muita gente abriu os olhos, né? Passaram a, de fato, ter acesso a conteúdos que eram muito mais bíblicos, e no sentido de serem bíblicos, se mostraram alimento verdadeiro para essas pessoas. O grande problema, conjugando o que você disse, né, com o que a Giovana disse, é que as pessoas, quando elas são alimentadas desse tipo de vão cristianismo, esse cristianismo falso por aí, que coloca o homem no centro de todas as coisas, é que elas estão ali em êxtase, consumindo, né? O homem busca essas experiências humanas, eles se enchem disso, mas em algum momento
eles morrem espiritualmente, digamos assim. Eles se desviam, eles vão para outros caminhos, porque o alimento não era verdadeiro. Eu acredito que a pandemia, sim, foi um momento em que o avivamento, nesse sentido, né, se deu por conta que as pessoas passaram a ter acesso a alimento verdadeiro, a pregações expositivas, né, aquelas pregações de autoajuda substituídas por uma pregação que traz as Escrituras, que o pregador de fato maneja a Bíblia, que busca entender o sentido, que expõe essas coisas. Então, entendendo que as Escrituras, elas são o alimento para nossas almas, porque são a verdade divina, realmente eu concordo com isso, que a gente pode entender que, de algumas formas, esse avivamento se fez presente durante a pandemia, por quanto muitas pessoas se converteram ao cristianismo verdadeiro, né? E a tendência dessas pessoas, e eu posso dizer, mais de uma década no passado, eu era uma dessas pessoas. Estava numa igreja neopentecostal, né? Enfim, da mesma maneira como aquelas pessoas, buscando eu. Mas em algum momento isso... Sabe aquela comida que a gente come que não cai bem? Que a gente começa a sentir mal, começa a sentir estranho? Comecei a me sentir mal. As Escrituras começaram a se mostrar o alimento verdadeiro. E daí aquelas igrejas já não tinham mais nenhum sentido para suprir a alma, né, de um crente que passa a enxergar a verdade na perspectiva bíblica. Eu acredito que sim. É isso, irmãos. Passamos um pouquinho do horário, mas eu agradeço as colaborações e finalizemos, portanto, com uma oração. Ó Deus, Pai amado, nós te damos graças aqui, Senhor, uma vez mais, pois entendemos que Tu nos criaste a Tua imagem e semelhança, e há uma complexidade envolvida nisso, Pai. Entendemos que nós temos o lado racional, um lado que busca, de maneira lógica, de maneira ordenada, trazer toda a verdade para que seja verificada, e ao mesmo tempo temos um lado que é um lado de fé. E entendemos que conjugando essas coisas, Pai, é que nós vivemos de maneira correta para Ti, que nós entendemos a Tua verdade puramente, Pai. Nos ajude a entendermos isso, nos ajude a vivermos dessa forma, Pai. Entendemos que as Tuas Escrituras, elas possuem sentido, que elas são o centro de todas as coisas aqui, para que nós possamos ter como crivo, Pai, algo que realmente é lógico, que é ordenado em toda a existência humana, Pai. Ajude a Tua igreja, Pai, e te peço também que continue nos abençoando aqui com o culto que teremos a Ti e que o Senhor prepare os nossos corações. Assim te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.